Não é fácil, não tem lugar nenhum que está escrito que entrar no céu é fácil, que o caminho para o céu é fácil. Não tem, e não é mesmo, não é para qualquer um. Mas se você está ouvindo essa mensagem, ela é para você. Então creia e tome o seu passo, dê o seu passo, tome a sua decisão. Faça você o que a Ana fez, não o que a velha Ana fez. Não perder mais tempo. Pega a oportunidade. Você tem a igreja, você tem a transmissão, você tem a Bíblia, você tem uma palavra profética, você tem um Espírito Santo agora que quer agir por meio das suas mãos, da sua boca, do seu corpo e quer trazer mudança, quer trazer um Samuel para a sua vida, quer trazer um Samuel para essa geração. E esse Samuel pode ser uma criança, pode ser um filho, pode ser, uma novidade, pode ser uma mudança, uma bênção. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia e essa manhã que nós temos, tanto na Tua presença, e que nunca saiamos da Tua presença, que nunca tenhamos experiências como aquela que Asaf descreve, mas que sempre estejamos no Teu santuário. Seja quando estivermos num lugar como este que eu estou agora, no Teu altar, na Tua casa, literalmente, seja, meu Deus, em qualquer lugar, que não nos afastemos da Tua presença, que a consciência, meu Deus, sempre nossa esteja limpa, pura e sensível a qualquer uma das direções do Senhor, sejam aquelas que são agradáveis e que vêm junto com promessas que nós ouvimos, sejam aquelas que nos confrontam e que nos levam a olhar e a pensar em coisas, decisões, atitudes, posicionamentos que não te agradaram e que o Senhor nos alerta para que voltemos, para que recuemos e façamos a Tua vontade. Eu peço que o Senhor agora nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, os que aconteceram na nossa mente, quando alimentamos pensamentos nocivos, pensamentos pessimistas, pensamentos que foram totalmente conduzidos pela carne, por vontades, desejos, por mentiras, os sentimentos que alimentamos, as palavras, meu Deus, que falamos, porque quando falamos errado já pecamos 2 vezes, porque pelo menos já pensamos errado e já falamos também. E cada obra onde colocamos a mão, onde pisamos o nosso pé, que o Senhor, meu Deus, claramente deixou avisado, o Senhor nos falou, não estou lá, não estou nisso, não faço parte disso. Que cada obra, que cada passo, que cada palavra, que cada sentimento alimentado, que cada pensamento que o Senhor reprova, em que foi insistido, em que fizemos, que assim como Caim, que passou por cima de uma direção do Senhor clara para não fazer algo, ele fez. Eu peço, se estamos aqui agora na Tua presença, na Tua casa, Senhor, nos perdoa. E eu peço mais do que isso. Eu peço que o Senhor nos ajude a termos uma vida com o Senhor. E não apenas momentos em que após um desespero, uma aflição, venhamos e então, meu Deus, tenhamos um momento com o Senhor. Não, que não seja um momento. Que não seja o momento do culto, que não seja o momento quando recebemos uma oração de alguém,
uma intercessão, o momento quando ficamos felizes após uma conquista, uma vitória. Não, mas que seja uma vida. Que tenhamos uma vida com o Senhor. E que só tenhamos uma vida. Que não haja duas ou mais versões de nós, mas que a versão com o Senhor seja a nossa versão permanente, que seja a nossa versão definitiva, aquela em que te conhecemos e que não abrimos mais mão de estarmos na tua presença em todo o tempo. Que o Senhor, meu Deus, nos ilumine, nos dando sabedoria hoje, nessa manhã. Fala com cada um de nós, eu peço que comece por mim. Fala, nos dê revelação pela tua palavra, porque as informações mais importantes que nós vamos receber hoje são essas que vêm pela tua palavra. São as boas novas do teu evangelho. São as revelações que o Senhor tem pelo Espírito Santo para trazer até nós. Eis-nos aqui, que o Senhor nos atinja, que o Senhor, meu Pai, nos toque, que o Senhor, meu Deus, cure aqueles que estão feridos da alma, doentes no corpo, que o Senhor, meu Deus, levante os que estão caídos, que o Senhor abençoe aqueles que estão sedentos por beberem e por comerem, meu Deus, do pão que é o Senhor e da fonte das águas vivas que é o Senhor também. Que o Senhor venha nos saciar, que o Senhor venha nos abastecer, que o Senhor venha nos abençoar. Eu creio e eu consagro ao Senhor esse culto, e eu consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte dele. Aquelas que estão aqui e aquelas que estão nos acompanhando de cada lugar agora. Que o Senhor, meu Deus, atinja e abençoe a todos nós. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho do melhor tempo da minha vida. Amém? Pode sentar, por gentileza. E vamos aqui para 1 Samuel 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Aqui nós temos, até o momento, 3 pessoas, das quais uma se destaca. Então vai acompanhando para que você já coloque um olhar e já esteja. Deixa eu ver qual que se destaca. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rófine e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava
e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então vamos falar agora do destaque. O Eucana, para mim, aqui é o destaque. Como eu gostaria, como eu quero que muitos homens estejam ouvindo o culto de hoje. Porque o Eucana é um exemplo do que um homem deve ser. Tirando a parte que na época era cultural, e aqui nós entendemos claramente o propósito desse casamento dele com 2 mulheres, que era porque a Ana não podia gerar filhos. E nós vemos que quando isso acontece, a esterilidade, ela tem a ver com o coração e com a questão da humildade da pessoa. E nós vamos ver isso aqui saindo até pela boca da Ana, que era a afetada. E nós entendemos que se você é afetado de alguma maneira, a causa está em você. Eu sou afetado em tal área da minha vida. Não adianta, sabe? A perda de tempo, ela é eterna se a pessoa não parar de culpar alguém, de atribuir a alguém. Nós vimos isso acontecendo com a Sarai, depois com a Raquel. Sabe? Por que você não me dá filhos? O Jacó, parem. Não estou no lugar de Deus. Eu não tenho esse poder. O que eu tenho que fazer para te gerar filhos, eu faço. E não, né? Ele não falou, né? Porque havia uma sabedoria ali, né? Como que quer dizer? Na tua irmã funciona, em você não funciona. Mas não sou eu aqui a razão, a causa, o motivo. Não está passando por mim isso. Está em você. Aqui no caso da Ana, nós vamos ver depois ela reconhecendo. Você vai ver ela falando isso. Vamos falar disso então, né? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Se tu deres atenção à humilhação da tua serva, a Ana era humilhada todos os anos, e inclusive ela era humilhada quando ela ia buscar o Senhor, mas ela não ia buscar o Senhor. A Ana apenas acompanhava o marido dela. Então, sabe, eu estou junto com alguém, eu estou fazendo porque alguém está fazendo. Eu sou a companhia de alguém. Então, ela era humilhada naquele trajeto, ela era humilhada naquela, peregrinação. No ano que ela se humilhou, recentemente a bispa, ela deu uma palavra que descortinou e, assim, clarificou a visão de muita gente sobre isso. Você ser humilhado por alguém, você ser humilhado pela história da tua vida, que pode vir já de gerações de humilhação, de vergonha, de miséria, que miséria gera humilhações.
você ser humilhado por conta de injustiças que acontecem com você, que pode até ser feito por alguém falando, caluniando, injustiçando, prejudicando, isso não move Deus. Mas quando você se humilha, quando parte de você, você se humilha para Deus, aí muda de situação. Por quê? Porque agora há uma palavra que não é nem uma palavrinha, é uma palavra grande até, que isso define a vida de qualquer pessoa. A intencionalidade, quer dizer, agora eu estou fazendo algo sabendo que eu estou fazendo, e eu estou fazendo algo com propósito e com endereço, certo? Estou fazendo algo para Deus. A Ana fazia com o Eucana e, de quebra, junto com a Penina, que era, até o momento, a mãe dos filhos do Eucana, que era marido dela. Mas veja, ela não fazia para Deus. Primeira lição que eu pego aqui dessa palavra hoje. Se tem algo na tua vida que você ainda perde tempo, muda esse contexto agora. E no que eu estou dizendo que tem gente que perde tempo? Você está no melhor lugar. Você está, assim, fazendo uma escalada que tem gente que paga para fazer, tem gente que paga caro para fazer, tem gente que, sabe, está buscando essa mesma oportunidade para fazer o que você faz, às vezes, de graça, com facilidade, gastando bem menos tempo, energia, dinheiro, mas de repente você só está fazendo porque alguém está fazendo e você é a companhia dessa pessoa. Você é o marido dessa pessoa, você é a esposa dessa pessoa, você é o filho dessa pessoa, você é o motorista dessa pessoa, você é o amigo dessa pessoa. Quantos anos que a Ana perdeu porque ela era, ai, tá bom, vamos, né? Ai, tem que ir, vamos. Ai, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. E como ela não colocou intencionalidade, ela era humilhada. Ela era provocada, ela entrava naquela pilha, sabe? Ela deixava aquilo, primeiro, que ela deixava o marido definir. Ah, eu estou indo pelo meu marido. Quem não tem um rumo certo, quem não sabe para onde está indo, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho, qualquer lugar serve. E aí é o tipo de pessoa como Terá. O que o Terá marca? Por que o Terá foi o atraso? Porque quem não tem, sabe, esse propósito de vida é o tipo de pessoa que vive fazendo paradas. Paradas. Sabe, para num lugar, fica um tempo naquele lugar, aí não basta ter parado em um lugar, para em outro lugar, e para em mais lugares, e para. Pega uma viagem aí, quando você vai fazendo paradas aí, você não chega no horário, você paga mais caro, isso é em qualquer lugar do mundo, viu? Você quer um exemplo Ontem ainda fui buscar alguém no aeroporto, pessoal, espera aí que eu cheguei, eu vou tomar um café. Eu falei, não, aqui tem o mesmo aqui, aqui é melhor, aqui já está tudo certinho, é fresquinho, é quentinho, está consagrado. E aí você vai deixar
deixar um dedo, pelo menos, né? Então, tem gente que a vida é marcada pelas paradas, sabe? A Penina era um tipo de parada, porque olha o foco da Ana para onde ia. Para aquilo que a rival dela falava. Né? Ah, você não pode gerar filhos, sabe? Ficava... Era verdade, ela não podia gerar filhos, mas ela aí ela descontava, né? É uma maneira de falar, porque ninguém faz isso. Ela descontava em Deus, agora não vou comer, não vou beber nada. Ou seja, só ela perdia. Mas o Eucana, eu falo que o Eucana que é um exemplo, porque primeiro que esse homem, ele tinha um voto com Deus, ele tinha um compromisso com Deus. E mesmo que as duas mulheres dele, que eram as principais companhias dele, não eram boas presenças e companhias, aquilo não afetou o que aquele homem tinha com Deus. Porque tem gente que, por que eu vou continuar indo na igreja? Vocês não mudam. Vocês não me dão paz. Essas brigas, essas discussões. Não tem gente que vive ameaçando, não vou mais. Também vocês vão ver a hora que eu parar, a hora que eu não... Não, ó. Independente do que a Penina estava fazendo, independente do que a Ana não estava fazendo e aproveitando tudo que ele fazia, independente de como era o caminho, cada ano o Eucana estava ali. E nós vemos que isso era fruto de um voto que ele fez com o Senhor. Não mudava. Não está do jeito que eu quero, eu vou. Agora eu recebi o que eu gostaria, o que resolve problemas, eu vou também. Eucana é um homem estável. Um homem que duas mulheres não lhe dobraram para o mal, não amarguraram a vida dele, não tornaram aquele homem, sabe, um homem ingrato, insatisfeito, e principalmente, acima de qualquer coisa, não tornaram aquele homem morno. Um homem que não acreditava mais em Deus por conta daquelas situações do casamento. Ele sabia quem ele era em Deus. Espera aí, isso aqui é um compromisso que eu tenho. Isso aqui, olha, eu gosto muito da Ana. Tanto que mesmo ela não me dando filhos, eu oferto por ela, eu, levanto ela como pessoa, né? Ninguém pode levantar alguém como Deus, e está aqui também uma prova. Não gasta suas energias para, seja generoso, tenha intencionalidade de fazer o bem, de investir em alguém, de lançar palavras sobre alguém, de gastar dinheiro com alguém, porque você pode, porque você é uma fonte já, porque você é um cálice transbordante, mas não alimente a expectativa de que você muda alguém. Não. Eu não mudo ninguém. Você não muda ninguém. O Eucana não mudou a Ana. A mudança da Ana aconteceu quando ela se levantou. Porque ela vivia prostrada e ela se prostrava diante de outra mulher. Ela se prostrava diante da situação. Ela se prostrava diante da falta. Quando ela se levantou para a vida, peraí, por que eu estou de cabeça baixa? Por que eu me privo? Eu me privo de comer com qual propósito? Eu me privo de viver o momento da adoração com qual propósito? Eu só estou me privando, eu só estou me sacrificando sem um propósito. Quantas pessoas se sacrificam sem um propósito nenhum?
Quantas? Ah, não vou fazer. Para quê? Ah, não vou mais. Então, para quê? Isso vai te levar ao quê? Aonde? A que situação? Nada. Então, espera aí, volta atrás. Não, vou fazer. Vou viver. Vou aproveitar. Então, Eucana, com tudo que ele via, vivenciava, ali, ó, eu tenho uma vida com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho aqui algo com Deus. Então, sabe, mulher ingrata, mulher insatisfeita, mulher tendenciosa, que era o caso da Penina, mulher briguenta, mulher, sabe, sem noção, não fez aquele homem ficar sabe, um frouxo, um mole, e principalmente ele não morneceu, ele não esfriou na fé. Eucana é um exemplo do que todo homem devia ser. Um homem comprometido com Deus e um homem firme. Né? Eu sei quem eu sou e, inclusive, a sua atitude, como, por exemplo, a Ana, que não correspondia ao amor de Eucana. A Ana não correspondia ao amor de Eucana. Mas aquilo não fazia o Eucana diminuir o que ele era, diminuir o que ele fazia, diminuir o que ele acreditava. Sabe, eu não sou o que a minha mulher me valida. Eu não sou o que a minha mulher me corresponde. Eu sou o que o eu sou me diz que eu sou. Então eu sou filho de Deus. Eu sou crente. Eu creio na palavra. Eu creio em cada passo, eu creio em cada obra, eu creio em cada atitude espiritual. Eu creio que cada semente vai gerar frutos. Se não é agora, é daqui a pouco. Se não é daqui a pouco, é mais para frente. Se não é mais para frente, é um dia. E se eu não colher esse fruto, meus filhos vão colher. E nós vemos isso acontecendo na vida do Eucana, e depois nós vemos isso acontecendo na vida do Samuel, filho de Eucana. Porque nós lembramos da Ana naquele momento quando Samuel nasceu. Mas o Eucana já estava há anos. Ele estava ali numa vida. É importante ter uma mãe que ora, mas é muito importante ter um pai estável espiritualmente. Porque às vezes essa mãe que ora, às vezes a mãe que não ora, precisa de alguém ali como coluna espiritual dessa casa. E não adianta falar, mas é minha mulher, mas é minha mulher. Seja o homem que você tem que ser. Seja o sacerdote espiritual. Seja o homem de andar milhas por essa família. E por que esse homem anda milhas? Ele anda milhas para Deus. Como era o caso do Eucana. O Eucana não mudou com as oscilações da Ana, que era a mulher que ele amava. O Eucana não mudou com as brigas que a Penina causava. O Eucana tinha uma vida. Quem quis aproveitar, ótimo. Quem não aproveitou, perdeu. Que aí eu volto na Ana. Tem gente que tem alguém que lhe apresenta a palavra, que tem acesso a uma Bíblia. A gente não pode perder de vista aqueles vídeos, aquele assunto das pessoas recebendo lá na China as Bíblias. Não era a Bíblia, não, era fragmentos da Bíblia, né? Para elas irem montando. Algumas elas vão trocando, sabe, com as outras ali, porque não dá para todo mundo ter uma Bíblia. Quantas pessoas que estão esperando, o próximo pedacinho, sei lá quantas páginas, que vai chegar ali, toda camuflada em alguma coisa. Você já pensou
as pessoas que dependem de contrabando para ter acesso à Bíblia. Faz favor para mim. Sai olhando aqui, vê só quantas Bíblias estão aqui, ó, só que foram deixadas aqui. Quantas estão aí, sabe, em cada lugar. Não as que tem na livraria, mas a Bíblia que está usada. Só conta para mim e fala. Eu estou querendo dizer as Bíblias que as pessoas deixaram na igreja. Daqui eu já vejo uma já, né? Está na primeira fileira. Hoje só tem uma. Hoje tem uma aqui, quer dizer, alguém tem uma Bíblia a mais, porque a pessoa pode deixar a Bíblia dela, que é a que eu estou vendo aqui na igreja. Ou seja, ó, tem uma Bíblia que nem com a pessoa está. Tem gente que tem uma Bíblia que fica só na igreja, tem outra que fica só em casa, tem outra que fica só no carro. Mas a gente não tem só a Bíblia, a gente tem a Bíblia, a gente tem um culto agora que está chegando em pontos da Terra, do planeta, que eu nem sei. E às vezes a pessoa tem a palavra que está mostrando para ela, ó, estamos fazendo o caminho de Siló. Eu sou grato, eu estou no caminho de Siló. Eu estou no caminho da casa do Senhor. No caminho de uma fé viva, uma fé em que orações são respondidas. Uma fé que uma palavra profética se cumpre. Quantas pessoas têm acesso ao que você tem acesso? A Ana tinha. E olha quantos anos demorou para ela se dar conta disso. Peraí, eu tenho o que eu preciso. Eu estou na casa de Deus. Eu tenho acesso ao templo. Eu posso adorar. Eu mesmo posso aqui, ó, me humilhar. E os humilhados serão exaltados. Você tem se humilhado? Você tem contado que a humilhação sofrida é automática? Não. Alguém me humilhou, então Deus agora vai me vingar e Deus vai me levantar. Não, quando você se humilha. Porque quando a Penina ia lá e ó, limava a Ana, será que Deus via isso? Será que Deus via? Será que Deus nos assiste como se fosse um vídeo no YouTube quando a gente está a caminho da casa dele? Hã? Sim ou não? Sim, Ele está nos vendo a todo tempo, em todo lugar. Mas aquilo não move Deus. Aquilo não movia Deus, tanto que ano após ano a cena se repetia. E eu preciso também fazer um mapa. Peraí, o que toda vez, sabe, de tempo em tempo, não vamos nem aqui limitar esse tempo. A cada o quê? A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada quantos anos que uma cena se repete na sua vida? Uma cena ruim, uma cena fatídica, uma cena lamentável. E de repente você só está aí, vivendo, lamentando, chorando, se privando de situações, se privando de coisas, e nada muda. Quando a Ana se levantou na vida e se prostrou diante de Deus e se humilhou, Senhor, olha para mim, Senhor, se atenta aqui, ó, agora, se atenta para a minha humilhação, se atenta para a minha ação intencional, proposital de fé, que agora eu estou pedindo para o Senhor, agora eu creio que isso aqui tem um propósito, eu creio que isso aqui tem resultado. Opa, agora, Ana, agora você falou a minha língua. Agora, você não ficou chamando a atenção de alguém,
Você não ficou agora, você não foi a coitada, você não foi a sofrida, você não foi agora a humilhada, você foi a que se humilhou diante de mim, agora você falou minha língua. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Você vê que aqui, a primeira vez que fala, eles adoraram ao Senhor. Está falando dela, do marido. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. A diferença de postura e a diferença de resultado. Não aconteceu nada fora. Aconteceu dentro e o de dentro se externou. Sabe, não foi a Penina que ficou boa. Não foi o Eucana, porque o Eucana sempre tinha uma boa atitude, um exemplo de homem. Sabe, minha mulher birrenta, minha mulher briguenta, minha mulher angustiada, minha mulher ingrata, minha mulher insatisfeita, não me faz ficar como ela, não me faz descer o nível, não me faz ser um tolo, não me faz ser um fraco, não me faz ser um precipitado. Não, eu sou um homem de Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. E não é o meu casamento que afeta a minha vida com Deus, é a minha vida com Deus que vai ter que afetar o meu casamento. E aquele homem lá era assim, uma rocha. Uma rocha. Ele não desceu o nível. E aqui nós vemos uma Ana dando um exemplo. Olha, a gente está no dia 18 hoje? Acho que é 18, né? 18 de novembro. Tem gente que esse ano é o ano da velha Ana. Até agora. Quantas palavras. A palavra profética em si é uma, sabe, olha, façam tudo que ele vos mandar. Façam tudo que ele vos disser. Quantas palavras você já ouviu, já entendeu, já está ali. Mas, não é isso que vai mudar minha vida. Ficar até o fim. Ter propósito. Tem a igreja. Quantos jejuns, trabalhos de fé que nós tivemos esse ano? Mas tem gente que, como Ana, sempre da mesma forma. Tem gente sempre crítica, sempre, sabe, ia para a igreja, ou ia... não leve a mal o que eu vou falar agora, não leve a mal, eu não sei quem é, não sei quem foi, né? Mas esses dias ainda alguém comentava, não vou nem falar especificamente, para ninguém se sentir, né, ofendido aí.
alguém falou assim, de um trabalho que foi feito na igreja e transmitido, alguém falou assim, acredita que alguém estava lá, alguém comentou, né, de tal parte da minha roupa que estava assim, 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 tal, de tal maneira, né? E olha, alguém viu isso, tal, e pegou o detalhe do detalhe, tal, tal, tal. Amém? Né? Se a pessoa fez isso com uma boa intenção, foi para, né, avisar, para dar um toque ali, ó, conserta isso aqui, faz isso aqui e tal. Ok? Né? Mas para a pessoa ter visto o que ela viu, ainda bem, inclusive, que era uma mulher falando de uma mulher, né? Que se fosse outro caso aí ia ficar, aí não ia ter como a gente dar o benefício da dúvida, né? Ainda mais a parte que era do acessório lá. Mas para a pessoa ter visto, e olha que a gente tem aqui, a gente tem alguém que acompanha o programa ao vivo, tem alguém que tem lá no mínimo 2 telas, né? Então imagina que tem alguém ali. E outra coisa, quando geralmente, no caso que era ali, fica alguém de frente também. Alguém ali na frente, né? Acompanhando. Ninguém viu. E alguém ali, tal, tem isso. Então, o benefício da dúvida, a pessoa lá. Mas para a pessoa ter visto o detalhe que ela viu, ela tem que ter, eu nem sabia que dava para fazer isso no ao vivo. Foi no ao vivo isso ou não? Antes que eu fale alguma coisa que não é precisa. Isso foi no ao vivo ou foi depois que foi? Foi? Então, melhor. Não foi no ao vivo. No ao vivo não dá então, né, para fazer esse zoom? É. Dá. Então tá bom. Dá. Eu não sabia que dava. Perigoso alguém já abrir agora o zoom agora para ver alguma coisa, um detalhe aí, né? Se tirar um print, não no ao vivo, no vídeo não dá para aumentar. Dá também. Então depende do aplicativo, dá, ou enfim. Mas aí a pessoa foi lá e apontou, olha, isso aqui, tal, 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 tal. A pessoa ela teve que ter o interesse naquela imagem, naquela parte, naquela situação ali, sabe? Foi dando zoom, né? E tá um caso aqui, viu? Isso aqui eu falo para o bem. A gente aprende, né? Ter excelência, um nível de excelência e, claro, tudo, né? Óbvio, por exemplo, se eu tiver aqui com, às vezes antes do culto, né? Você não quer ter nenhuma situação. Eu particularmente já tive situações assim muito desconfortável, desagradável. Você, às vezes na hora que você está pregando, você tem uma vontade de ir no banheiro fazer xixi. É muito, muito desagradável. Ainda mais se você estiver apertado, né? Você tem que ficar segurando ali. Você nem sabe quanto tempo você vai segurar. Então você vai às vezes no banheiro, pode acontecer de você esquecer ali um zíper aberto, né? Deixa eu até conferir aqui, tá tudo certo. Então, eu gostaria que alguém me avisasse. Dá um toquinho ali, né? Se o zíper está aberto, tal, né? Fecha, tal. Eu entendo, mas tem coisas que se uma pessoa ela observar, e ela observar algumas coisas específicas demais, aquilo está demonstrando que ela está perdendo outras. Porque tem coisas, dentre coisas que para você pegar, você tem que abrir mão de outras. Certo? Então, aí eu falo para quem acompanha a bispa em tudo. Cuidado para você que acompanha a bispa. E eu já falo da bispa porque eu nem tenho, né? Não vou nem falar de mim nesse caso aqui, porque eu não uso maquiagem, eu não uso brinco, eu não uso anel, não uso acessório. O único acessório que eu uso sempre é relógio, mas não fico usando nada, né?
Mas tem gente que se perguntar, por exemplo, do pregador, tal, qual a marca do relógio, tem gente que sabe. Se o pregador usar algum acessório eletrônico, tem pregador que sabe qual é a marca, qual é o modelo, qual é o tamanho. Se falar da pregadora, vai saber talvez a dimensão do anel, a pedra, o brinco, como é que é a roupa, a cor, que tecido, qual que é o acessório, se o cabelo tinha isso, aquilo, outro. E às vezes você está pegando algumas coisas, está observando algumas coisas, está gastando a sua energia com algumas coisas, mas como Ana, você está perdendo o principal, o filé, você não está comendo. Quanto tempo pode estar acontecendo isso na sua vida? Às vezes no programa dos homens eu vejo alguns comentários ali, não é sempre, mas algum, porque tal coisa, tal, falo, olha, a pessoa estava vendo isso, a pessoa estava olhando isso. Às vezes alguém manda para mim, olha, tal dia, tal coisa, mas e a palavra? E a palavra? E a mensagem? E o aproveitamento da fé. E isso a gente tem que pegar na igreja mesmo. Não é só para quem está assistindo. Quem está assistindo aí é para você também pensar. Você está aí com... Se você está assistindo, né, a maioria, eu acredito nesse horário, que não vê, só ouve, né? Está em movimento, está no carro, está já adiantando parte da vida aí, filho que vai na escola, está fazendo lanche, está arrumando, tal, enfim. Mas você está aí atento, você está pegando a palavra, ou você está pegando os detalhes, você está, de repente, pegando pilha. Tem gente que fica buscando erro para se colocar como superior, porque falou isso aqui, tal palavra errada. Gente, tem uma mensagem subliminar nessa palavra aqui, que é como aquela que a bispa já trouxe também do irmão Marinho, que muitas vezes, para uma pessoa se tornar quem ela se torna, ela passa por situações ruins no lugar onde não podia ter erro. Foi o caso da Ana, do Eucana. Porque para onde a Ana levou o filho dela? Qual foi o voto que a Ana fez? O Eucana já tinha um voto aqui. Como é que a gente fala isso? No 21, quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, no caso de quem? O do Eucana. Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Veja, ela não foi, está desmamando, está ali dando o leite para o menino, tal, mas Eucana, isso não muda, você não vai? Eu vou. O Eucana não perdeu. Não perdeu a viagem, não perdeu a oportunidade, não perdeu o tempo. Opa, esse é o tempo de eu buscar Deus, eu tenho um voto, eu tenho um compromisso, eu tenho uma fé. E olha que coisa, a Ana, se tem alguém que teve experiências negativas com a igreja, foi essa família. Alguém que teve experiências negativas com a igreja, essa família. E o Samuel aqui não se tornou um desviado, um perdido. Eles não foram daquelas pessoas
que agora tem legiões de seguidores, que dizem assim, não, depois do que eu vivi na igreja, nunca mais. Ó, nunca mais piso meu pé na igreja. Para que igreja? Para que igreja? Eu sei o que eu já vi lá. Você já imaginou um homem que viajava, que levava animais em oferta, em sacrifício, e chegava na igreja, tinha lá quem? Quem estava lá? E quem mais? Quem que recebia? Está escrito aqui. A gente já leu essa parte ou não? Já leu, né? Aqui, ó. Lá onde? Na igreja. Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. A gente já leu aqui que eles eram corruptos, imorais, gananciosos. Você acha que o Eucana e a Ana, que era para Deus mesmo, sabe, a Ana eu comparo àquela cananeia. A Ana eu comparo com aquela mulher cananeia que cruzou o caminho de Jesus. Que às vezes você vê uma cena na vida de uma pessoa, você vê uma situação, você fala, meu Deus, já não era o bastante o problema que a pessoa tinha, já não é o bastante a situação que essa pessoa vive. Nossa, vem mais essa ainda, tem mais isso ainda. A mulher já tinha uma filha doente, já estava em busca da cura da filha. Jesus dizendo que ele não veio para aquele povo, e ele não estava falando do povo dela, ele estava falando de gente orgulhosa, né? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, quer dizer, eu vim para quem reconhece que precisa de um Salvador. E não apenas de quem quer uma cura. Depois Jesus compara aquela mulher, não se tira dos filhos para dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher, não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Quer dizer, não, mas o que o Senhor tiver para mim, eu recebo. Não, não é só o que eu quero, não, o que o Senhor tiver para mim, eu recebo. Porque até a migalha que vier do Senhor vai ser boa para mim. Opa! Agora você se humilhou. Não foi a situação que te humilhou, não foi alguém que te humilhou, agora você se humilhou diante de Deus. Foi o que aconteceu com Ana. Então Ana já tinha a situação dela. Imagina o que ela viu na igreja. Porque o caminho para ela da igreja era a via dolorosa dela, né? Dadas as devidas proporções. Era a pior viagem. Então veja, tudo acontecia, né, parece, e era verdade, tudo acontecia com Ana. Para ir para a igreja era ruim, na igreja era ruim, aí o dia agora, não, agora eu vou ter a atitude certa, veja, com a mulher cananeia. Ela agora vai diante de Deus, então peraí, eu tenho que me humilhar, vou me humilhar, vem o homem de Deus, peraí, o Hofni e o Finéias já estão perdidos, ninguém faz nada, os homens roubam, são imorais com as mulheres, né? Vão lá, não respeitam a liturgia do cargo deles, não respeitam leis, mas tá bom, estou olhando para Deus, eu estou aqui com um propósito. Aí vem o pai agora, vem aquele que ainda você tinha uma esperança que não se perdeu, vem e fala assim, mulher, você bebeu? Você está embriagada aqui na igreja? Ó, primeira vez que a Ana estava tendo atitude esperada.
ela vai ter atitude, agora o sacerdote, o ancião, o experiente, o que ainda de vez em quando tinha, né, alguma inspiração. Você está embriagada, mulher? Se aparta do vinho, julgamento. Não se trata disso, meu Senhor. Mas eu estou me derramando no Senhor. Olha, você pode falar o que você quiser, mas a experiência que eu tive na igreja. Olha, mas eu já vi tanta coisa na igreja. Você quer uma pessoa que viu muita coisa numa igreja? Eu já vi coisa, hein? Eu já vi coisa. E eu estou aqui. Mas você vai falar assim, eu já fui membro, já fui auxiliar, já fui obreiro. Estou aqui desse lado, agora estou do lado de cá. Já vi. Mas tem coisa errada na igreja? Tem pessoas que cometem erros dentro da igreja. E todas elas são tratadas de acordo com as suas obras. Por Deus, como disseram, né, de Paulo, o destino não os deixa viver. Eu diria, a justiça, desculpa, eu disse não. A justiça não os deixa viver, né? Falaram de Paulo lá quando ele chegou e a cobra, né? A justiça não deixa. Esse cara deve ser assassino. E não é, tá vendo? Quando uma pessoa está vivendo, posso até colocar Paulo aqui, também, na mesma pregação. Paulo também, com quem Deus tinha um propósito absurdo. Não era fácil, não foi fácil. Então, você que está vivendo dificuldade atrás de dificuldade, quando você vence uma batalha, se levanta uma maior. Quando você está vendo que tal pessoa que estava te perturbando saiu do teu caminho, veio outra agora com uma perturbação maior. Vou falar como Jesus lá no Monte das Bem-aventuranças. E quando vos perseguirem de todos os lados, olha, agradeça a Deus, porque isso não acontece na vida de qualquer um, não. Não pensa que isso todo mundo vive, não vive. Olha a Cananeia, olha a Ana. A Ana superou o Hófni, o Finéias, o Eli, a Penina, o caminho da igreja, que era uma via dolorosa. E ela chegou onde ela tinha que chegar em Deus. Quando ela aproveitou a oportunidade. Então, você pode ver, às vezes, na pregação, né, o pregador falar mal, falar errado. Você pode ter o Hófni, o Finéias. Eu falo falar errado, não é que está certo falar errado. Eu estou dizendo que às vezes Deus está mandando uma mensagem, tem uma unção chegando por alguém que realmente não é o rei do vernáculo. Não é o dicionário Aurélio. Alguém que não tem aquela eloquência toda, que não vai ter toda aquela desenvoltura. Talvez alguém, por exemplo, talvez você queria alguém, você quer alguém, você goste, está certo. Alguém que tem mais carisma, aquela coisa, né? Aquele jeito de... E não é isso. Você tem que pegar a parte espiritual, do que é espiritual. E a igreja tem propósito espiritual na vida de cada um de nós. Uma transmissão como essa tem um propósito espiritual na sua vida. E esse, no caso, o propósito de te levantar, de te levar a ter uma humilhação diante de Deus. Espera aí, não é o quanto eu sou humilhado, mas é o quanto eu me humilho diante de Deus. É você ser o homem como Eucana, de parar de dar desculpa, de que a tua mulher é isso. Você pode ter a mulher Penina, você pode ter a mulher Ana. Mas você tem que ser o Eucana, independente de quem é a tua mulher. Você pode estar indo na igreja, que você pode até falar comigo com razão. Olha, eu já vi isso acontecer na igreja. O que o Eucana deve ter visto, hein? E não, eles não iam só à igreja. Essa mulher fez um voto e ela levou o filho dela para esta igreja.
para o filho dela ficar lá servindo. Tem mulheres que eu já vi, presenciei, infelizmente, tive esse desgosto de falar assim, não, se tem uma coisa que eu não quero é que o meu filho seja um interno. E eu não tenho dúvida de que hoje sonha que o filho fosse um. Por que falou isso? Porque viu algo, porque passou por algo, porque viveu algo e era Deus trabalhando como ele trabalhou na vida de Ana. Era Deus ali, sabe, esticando a pessoa para que dela saísse algo que nunca tinha saído, o quê? Humilhação. Que ela se humilhasse diante de Deus. Que ela fosse quebrantada, porque no quebrantamento o Senhor habita nos mais altos montes, mas também num coração contrito. Estou quebrado, estou aqui, esmigalhado, esmiuçado, mas eu dependo de Deus. É tempo de humilhação, não de ser humilhado. Humilhado tem gente que vem sendo esse ano inteiro. Cada expectativa que colocou no homem, que colocou no dinheiro, que colocou numa promoção, autopromoção, numa venda, que colocou no homem, que colocou até na igreja, foi uma decepção. Coloque em Deus agora. Sabe, busca a Deus. Aproveita cada palavra, cada mensagem. Pega a Bíblia, come a Bíblia. Pega os livros que nós temos aí, a bispa, eu nem sei, até uma falha aí, quantos livros que a bispa já tem já, só no português? 16, é isso? 16. Gente, me ajuda aí, se estiver errado vai dar problema. Então, 16, só a bispa, o que é 16, o que são 16 livros? Mensagens, experiências, direções. Quantos cultos a gente já tinha já, Jonas? 25 mil no canal? Óbvio, não estou falando exato, mas estou jogando ali um número, né, por baixo, tá? Abaixo. 25 mil, vamos colocar que seja 25 mil, ou era 15 mil, não lembro agora. Quer dizer, são mensagens, palavras que você pode pegar lá, sabe? E não ficar vendo ali se o anel, o cabelo hoje tá, porque tava, você viu ali que tinha um detalhezinho, porque tá falando, não, pega o espírito, aproveita o que você tem, não olha para a penina que tem no caminho da igreja ou dentro da igreja, na igreja tem penina, na igreja tem Hófine, na igreja tem Finéias. Mas será que Deus não está te chamando para colocar o próximo Samuel dentro da igreja? Atenda esse chamado. Dê a Deus o que você ainda não deu, sabe? Se humilha. Quando Deus tocou teu coração, de repente você olhou, sabe, com um olhar crítico, julgador, tendencioso. Às vezes Deus tocou seu coração para fazer uma oferta e você olhou para a vida de um irmão, você olhou para algo que você não devia olhar e aí você fechou o teu coração. Eucana não perdeu nada que ele investiu na obra de Deus. Nada. Cada ano, cada viagem, cada animal, cada sacrifício, cada subida dele, cada insistência dele, ele não perdeu nada. Eu não perco nada cada vez que eu me levanto cedo, cada vez que eu ando, cada vez que eu falo, cada vez que eu oferto, cada vez que eu profetizo, cada vez que eu resisto. E olha que a bispa, ela fala uma coisa ainda, né? Nós no Ocidente não sabemos o que é perseguição. A gente nem pode usar o nome. Quando alguma coisa acontece, um órgão, tal, não, perseguição não, isso aí é coisa do dia a dia. Tem empresário que tem também dificuldade para tirar documento,
tem vendedor ambulante que tem dificuldade para manter uma toalhinha ali com muamba. Tem tudo. Não, nem vamos tratar de perseguição. Perseguição é o povo que tem que ir para o meio do nada, numa caverna, num deserto, que já perdeu o filho com malária, que já perdeu marido ou esposa apedrejado, né? O povo que iam para as arenas lá, no tempo da igreja primitiva, que a família inteira ia sendo, aos poucos, devorada por animais ali, com espectadores aplaudindo aquilo. Não, nós estamos mais para uma Ana, que podemos e devemos dar a Deus o que ainda não demos. Aproveitar a ida para a igreja, a estadia na igreja, para orar na igreja, para vir na madrugada buscar Deus, para vir nos cultos, mesmo que tenha um Hófini ou um Finéias. Ai, mas tem, e se tiver? Eu não sou Deus para dizer para você que não pode ter um Hófini e um Finéias. Eu sei que eles não ficam. Não ficaram aqui no templo de Siló. Não ficam também na igreja do Senhor. Mas às vezes Deus permite um Hófini, um Finéias e até um Eli, para ver o que vai sair da pessoa. Se o que realmente está tocando ela, conduzindo ela, é Deus, é uma fé em Deus ou não. Não é fácil, não tem lugar nenhum que está escrito que entrar no céu é fácil. Que o caminho para o céu é fácil. Não tem. E não é mesmo. Não é para qualquer um. Mas se você está ouvindo essa mensagem, ela é para você. Então creia e tome o seu passo. Dê o seu passo. Tome a sua decisão. Faça você o que a Ana fez. Não o que a velha Ana fez. Não perder mais tempo. Pega a oportunidade. Você tem a igreja, você tem a transmissão, você tem a Bíblia, você tem uma palavra profética, você tem um Espírito Santo agora que quer agir por meio das suas mãos, da sua boca, do seu corpo, e quer trazer mudança, quer trazer um Samuel para a sua vida, quer trazer um Samuel para essa geração. E esse Samuel pode ser uma criança, pode ser um filho, pode ser, né, uma novidade, pode ser uma mudança, uma bênção. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza, e vamos orar ao Senhor agora. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por tudo que nós temos à nossa disposição, como Ana tinha. Pela igreja, pela palavra. Eu podia fazer uma lista aqui, ó, que eu podia ficar aqui, ó, horas. O que cada um de nós temos. Se você está ouvindo essa mensagem agora, seja nós aqui, ó. Seja você aí. Você tem tanta coisa que não tem porquê você ainda, sabe, permanecer onde está e ficar, sabe, se privando e não viver cada promessa de Deus. Mas será que você está aproveitando cada oportunidade? Será que você está vendo cada uma delas como oportunidade? Será que você está usufruindo? Será que você está usando isso? Opa, isso aqui é bênção. E principalmente, você está se humilhando. Porque as humilhações que você sofreu, as humilhações que você viveu, isso era para te levar a algum lugar. Te levaram onde? A um entendimento, a um quebrantamento, a uma empatia maior, a uma visão do que não ser, do que não fazer com o próximo. Se não te levaram a lugar nenhum, então realmente só foram momentos que você viveu e que não vão trazer nada. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, para que cada pessoa que ouviu essa mensagem
Cada uma, Senhor, que recebeu. Tem gente que não recebeu, que só escutou. E eu oro para que o coração dessas pessoas seja quebrantado, para que elas não continuem, meu Deus, revivendo as mesmas histórias, para que as experiências delas não continuem sendo as mesmas que foram até aqui. Essas experiências desgostosas, tristes, humilhantes. Porque se para ela isso levaria ela a algum lugar, não, meu Deus, não leva. Aqueles que se humilham, diante do Senhor, esses serão exaltados. Aqueles, meu Deus, que têm atitude de fé com os recursos que estão recebendo, que usam as ferramentas, que oram, que creem, que se prostram diante do Senhor, porque não adianta eu convencer, meu Deus, uma multidão da minha dor, do meu sofrimento, das minhas injustiças vividas e sofridas. Quantas pessoas estão aí hoje com as redes sociais, que convencem, que comovem, mas a vida delas não sai do lugar. Recebem pena, comiseração, recebem comentários, mas a vida é a mesma. Mas aqueles que se humilham, meu Deus, são exaltados. O Senhor colocou a Ana à frente da Penina. O Senhor colocou, meu Deus, nas mãos da Ana, mudar o contexto até daquele templo e tornar aquele lugar um lugar respeitável, um lugar espiritual, a lâmpada não se apagar. Meu Deus, levanta mais Anas, e eu oro para que Anas também se levantem agora. Não só mulheres, mas homens, que se levantem homens como foi esse Eucana, homens firmes, estáveis, convictos, comprometidos com o Senhor, que não se movem porque tem uma mulher rançosa, rancorosa, ingrata, insatisfeita, e por isso param de fazer o que é bom, o que é certo, de amá-las, de cobri-las, de buscar o Senhor. Não! Que tenham homens estáveis como aquele homem, que ama independente de quem é essa mulher, do que ela lhe dá, do que ela lhe oferece, do que ela lhe entrega, que ama a sua mulher, que cobre ela em Deus, que cumpre suas funções de cabeça, de marido, de que não recua, não retrocede naquilo que já recebeu, naquilo que já aprendeu, que cobre, que faz a sua parte com Penina, porque tem homens que são casados com Ana, tem homens que são casados com Penina. O que nós não podemos é ser casado com duas ou mais. Eu peço, levanta, meu Deus, mulheres que vejam o poder que tem quando se prostram diante do Senhor, quando a atenção que chamam é a atenção do Senhor. Não é a atenção de uma rival, não é a atenção do marido, não é a atenção de pessoas, inclusive da igreja. Mas quando, meu Deus, se humilham diante do Senhor, quando chamam a tua atenção, quando nós chamamos a tua atenção, nós temos a tua atenção. E a tua atenção nos favorece, muda situações, cura enfermidades, levanta, meu Deus, pessoas caídas, prostradas, meu Deus, envergonhadas, fracassadas. E eu oro para que pessoas agora sejam levantadas, que pessoas percebam, meu Deus, todas as oportunidades que têm, com as palavras que estão recebendo, com a igreja. E eu oro para que pessoas voltem para a igreja, que venham à igreja, que usem a igreja, que façam, meu Deus, da igreja
o lugar espiritual, onde o Senhor as quer, orando, ouvindo, sacrificando, adorando. Porque, meu Deus, o lugar onde tudo acontece aqui é a igreja. É a casa do Senhor, para onde todos os anos o Eucana ia. E foi quando a Ana passou a fazer parte desse projeto espiritual, e ela dedicou o filho que ela nem tinha ainda, para a tua casa, ela teve o filho. E não teve só esse filho, o Senhor deu mais filhos a ela. Quantas pessoas que ainda não entenderam que quando se comprometerem, meu Deus, com um projeto espiritual, vão ter aquilo que tanto tempo, meu Pai, buscaram. Que o Senhor vai abençoar com propósito, que o Senhor vai abençoar para o propósito do Senhor, do reino, da tua obra. E eu peço, abençoa. Abençoa agora cada um que se prostra, cada um que se humilha diante do Senhor, cada um que entendeu essa mensagem e que já passa a colocá-la em prática. De que não vai estar no lugar porque é perfeito ou porque as pessoas são perfeitas, porque esse lugar não existe. Mas porque crê no Senhor entende que o Senhor tem um propósito com essa pessoa neste lugar. E eu declaro que cada um deles se cumpram. Como o Senhor tem cumprido propósitos aqui, como o Senhor cumpriu com um propósito na vida do Eucana, da Ana e do Samuel. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa. Como Eli, depois de ter errado, abençoou a Ana, eu abençoo cada pessoa e declaro que cada oração seja respondida. Que pessoas, meu Deus, se levantem e recebam o que pediram ao Senhor, como Ana recebeu Samuel, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.